Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, irmão e irmã. Vamos junto rezar a oração do Espírito Santo. Espírito Santo, inspirai-me, amor de Deus, consumi-me, a bom caminho conduzi-me. Maria, minha mãe, protegei-me, com Jesus abençoai-me de todo mal, de todo perigo, de todo engano, resguardai-me. Amém. O tema de hoje é a santificação. Iremos ver também a dimensão do batismo de Jesus. Então, irmão e irmã, é muito importante nós compreendermos agora essa presença do Espírito Santo sobre Jesus, sobre a pessoa de Jesus. Eu falei um pouquinho no vídeo anterior sobre essa dimensão união hipostática, Jesus Deus, Jesus homem. Ou seja, Jesus possui duas naturezas, a natureza humana e a natureza divina, unido na pessoa do Verbo. Na alma de Cristo, então, nós iremos perceber a plenitude do Espírito Santo, os dons infusos do Espírito Santo, os dons que nós lemos também em Isaías capítulo 11. Então nós iremos perceber essa dinâmica toda e como que o Espírito Santo vai agir, vai operar através também da missão de Jesus, porque sendo Filho de Deus, unigênito também, Jesus, ele é o Messias, ele é o ungido do Pai, ele é aquele que vai trazer a salvação para toda a humanidade, e Jesus vai agir sempre também totalmente impulsionado pela força do Espírito Santo. Essa realidade, logicamente, na pessoa do Verbo ali se encontra essa realidade. Então Jesus também tem uma alma humana também, Jesus, sim, e tenta essa realidade, e tenta esse mistério, nós iremos tentar compreender um pouquinho, porque é muito difícil. Até na ordem da vida humana, nós não conhecemos as pessoas. A mesma psicologia tenta conhecer a alma humana, não consegue compreender, conhecer uma pessoa profundamente. Então, muito mais a alma de Cristo. Muito mais Jesus, que é Deus e é homem, como entender essas operações na vida de Cristo? Como entender essa consciência de Jesus, por exemplo, não é? Então a gente consegue perceber isso olhando até no próprio Evangelho, por exemplo, citando Jesus no Jardim das Oliveiras. Ali ele tem medo, Pai, se é possível, afasta de mim este cálice. O que é isso? A humanidade de Cristo sente o medo, sente a dor, sente o abandono, a alma de Cristo está sofrendo, mas logo ele fala, Pai, não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres, ou seja, a divindade. Então, é esse mistério que nós iremos tentar compreender um pouquinho, esse processo. Lógico, e diz aqui o autor, a graça santificante, que é connatural a graça da união, ou seja, emana da graça de união, um modo natural em certo sentido. Põe a alma de Cristo à altura de sua união com o Verbo, ou seja, Jesus ele tem uma alma humana, que está unida à pessoa do Verbo, a Jesus Cristo. Conforme a natureza humana, Jesus ele é 100% homem e 100% Deus. Jesus teve fome, Jesus sofreu, Jesus sentiu abandono. É importante nós percebermos essa humanidade de Cristo, ok? Logicamente, subsiste na pessoa do Verbo, em Cristo, segundo a pessoa da Trindade, ok? Pela virtude da união que vai operando e vai produzindo os frutos na alma de Jesus, nesse mistério maravilhoso. Ora, a efusão da graça santificante na alma de Cristo é atribuída ao Espírito Santo. Ao Espírito Santo. Logicamente, como eu falei, de forma infinitamente mais sublime do que acontece com o Espírito Santo na nossa alma, com os dons do Espírito Santo na nossa alma. Na alma de Cristo é infinitamente muito mais, porque ali é o próprio Deus. É o Verbo encarnado, entendeu? Então imagine esse abismo de divindade na alma de Cristo, na pessoa do Verbo. A gente consegue perceber isso. Isaías 61 fala sobre isso. Lucas capítulo 4, versículo 18. O Espírito Santo está sobre mim porque me ungiu. Então, como que o óleo da unção, a presença do Espírito Santo totalmente impregnado na humanidade do Verbo, na humanidade de Cristo, unido à divindade. Ok? É nesse mistério. Tenta a missão de filho e da missão de Messias.
Porque não se pode esquecer que a graça santificante jamais é infundida sozinha. Ela sempre vai acompanhá-la do cortejo riquíssimo das virtudes infusas e dos dons do Espírito Santo. Ou seja, na vida de Jesus, toda a vida de Jesus vai ter sempre o que? A ação das virtudes infusas na alma de Cristo e dos dons sobrenaturais sobre a pessoa de Jesus. Nós iremos perceber, não está para desassociar a ação de Cristo e a ação do Espírito Santo. Já na missão de Jesus, como Salvador, como Messias. Ok? Isso é muito importante. Vamos entender esse processo todo. Ok? Então, a própria graça informa a essência da alma, divinizando-a, elevando a ordem sobrenatural. Mas em Jesus já não há necessidade disso. Porque Jesus, ele é divino, ok? E na sua humanidade, Jesus é enriquecido pela unção do Espírito Santo. Já no mistério da encarnação, como nós falamos, ok? Dentro disso. Então, Jesus, a sua humanidade, é totalmente impregnada pela ação do Espírito Santo, pelos dons infusos, pelos dons sobrenaturais, pela graça do Espírito Santo. O Espírito Santo virá sobre ti, Maria, como uma sombra, não é? Já vimos na encarnação que isso que vai acontecer durante toda a vida de Jesus. Como também está escrito também aqui em Isaías, que nos fala: um broto vai surgir do tronco seco de Jessé, das velhas raízes um ramo brotará. Sobre ele há de pousar o Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria, de compreensão, de prudência, de valentia, espírito de conhecimento e temor do Senhor. No temor do Senhor estará a sua inspiração, ou seja, a igreja percebe aqui, nesse momento, a plenitude dos dons do Espírito Santo sobre a vida de Jesus. Isso está escrito em Isaías capítulo 11, versículo 1-3. Então é como se o Espírito Santo descesse em plenitude sobre Jesus. Já vimos isso na encarnação, vamos ver isso também no batismo e em outros mistérios, ok? Mesmo enquanto homem, Jesus se apresenta com uma perfeição tal que supera infinitamente qualquer outro, pois por mais santo que seja. A santidade de Jesus triunfou para sempre. Ele é santo, inocente, imaculado, apartado dos pecadores e mais alto que os céus, adornado de todos os dons e repleto de todos os frutos do Espírito Santo. Ou seja, a santidade perfeita é a santidade do próprio Deus, porque não se separa a humanidade com a divindade. A união hipostática, entendeu? Estão em harmonia a divindade, a humanidade de Cristo, a alma humana de Cristo unida à pessoa do Verbo. Não há mistura, não há separação, entende? Então, ou seja, é uma obra de santidade infinita que não compara a nós. E nós não queremos compreender isso dentro da vida da pessoa de Jesus, ok? Vamos olhar agora, isso já se deu tudo, pessoal, isso já se deu tudo na encarnação do Verbo. Vamos agora para o batismo de Jesus. E aqui é muito bonito. Era conveniente, pela mesma razão, que mais tarde se manifestasse publicamente sua santidade, de infinita, e fosse proclamada sua divindade pelo próprio Pai Eterno, na presença do Espírito Santo. Então, no batismo de Jesus, como nós vemos no sinótico, ali há a manifestação da Santíssima Trindade. E é muito belo, irmãos e irmãs, está o Filho Jesus indo para receber o batismo. Ali nós escutamos a voz do Pai: este é meu Filho bem-amado, no qual coloco todo o meu agrado. Depois a pessoa do Espírito Santo numa forma sensível de uma pomba. Então olha que nos diz aqui: então veio Jesus da Galileia para o Rio Jordão, até junto de João, para ser batizado por ele. Mas João queria impedi-lo, dizendo: eu que preciso ser batizado por ti, tu vem a mim? Jesus, porém, respondeu-lhes: por ora, deixa, é assim que devemos cumprir toda a justiça. E João deixou. Depois de ser batizado, Jesus saiu logo da água e o céu se abriu. Ele viu o Espírito de Deus descer como uma pomba e vir sobre ele. E do céu veio uma voz que dizia: este é o meu Filho amado. Nele está
todo o meu agrado. Olha que belíssimo esse mistério da encarnação, esse mistério do batismo, a manifestação sensível do Espírito Santo, como eu já falei para vocês. E é neste momento que, de fato, mais uma vez, o Espírito Santo vem sobre Jesus. Primeiramente, a dimensão filial. Este é o meu filho bem-amado, o filho unigênito. Esse é o sentido primeiro teológico do batismo. Segundo lugar, a missão messiânica de Jesus. Ele é que possui o Espírito Santo em plenitude. Então, Jesus, para começar o seu ministério, era necessária uma manifestação pública de Jesus, com 30 anos no Rio Jordão. Então, essa teologia é fundamental. Vamos agora, temos outras razões, por exemplo, não é Jesus, ele que santifica as águas do Rio Jordão. Não são as águas que santificam Jesus, ele que é o batizador. Então, através das águas santificadas do batismo, Jesus vai santificar todos os homens pela graça do Espírito Santo. Mas o que diz São Tomás de Aquino, olha que bonito, adverte belíssimamente que no momento do seu batismo foi conveniente que o Espírito Santo descesse sobre Jesus em forma de uma pomba, para significar que todo aquele que recebe o batismo de Cristo se converte em templo e sacrário do Espírito Santo e deve levar uma vida cheia de simplicidade e cantura, como a da pomba, como adverte o próprio Cristo no Evangelho. Então, para São Tomás de Aquino, Jesus, ao receber o batismo no Rio Jordão, significa que através de Jesus nós vamos tornar o quê? Morada de Deus. Nós vamos nos converter em sacrário do Espírito Santo. Olha que bonito. Nós vamos ser portadores de Deus. Teósforo, se eu não me engano, não é em grego. Olha que profundo. Que visão bonita de São Tomás de Aquino, porque Jesus também recebeu o batismo. E, de fato, ele vai nos batizar e nós vamos nos tornar o quê também? Portadores do Espírito Santo. Mensageiros do Espírito Santo, vamos se tornar graça de Deus e ao mesmo tempo trazer na nossa vida a simplicidade, a cantura de uma pomba, a fidelidade de Deus a cada um de nós. Olha que bela, que profunda meditação, Jesus recebendo o batismo para a nossa vida, segundo São Tomás de Aquino. No batismo de Cristo se manifestou todo o mistério trinitário, a voz do Pai, a presença do Filho e o descenso do Espírito Santo em forma de pomba. Então aqui, irmãos e irmãs, esse mistério que está contido na vida de Jesus. Vamos agora aproveitar, vamos para outro mistério, a tentação de Jesus no deserto. Jesus, ao receber o Espírito Santo, o que acontece, segundo os 3 evangelistas sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, segundo Mateus, Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo no deserto para ser tentado. Segundo Marcos, Jesus foi impelido. É como se o Espírito Santo levasse Jesus à força para o deserto. Segundo São Lucas, no Espírito era conduzido pelo deserto. O que significa esse mistério, irmãos e irmãs? Porque o Espírito Santo levou Jesus para o deserto para passar 40 dias, 40 noites, para viver o jejum, para ser tentado. Então, vamos ver dentro disso. E aqui eu estou usando o livro, o pensamento do autor. Ok? Vamos entrar nesse mistério. Logicamente, há toda uma teologia por trás. Há todo um paralelo com o Antigo Testamento, não é? O povo que ficou 40 anos no deserto para se purificar dos falsos deuses, para confessar o único Deus. Foi a pedagogia divina, não é? E no deserto muitos caíram em tentação e não entraram na terra prometida. Nós podemos perceber também Moisés, 40 dias, 40 noites no Monte Horebe. Nós podemos perceber o próprio Elias, caminhou 40 dias no deserto, até chegar no monte de Deus. O número 40 significa a nossa existência humana. Enquanto estamos nesta vida, nós estamos num grande combate espiritual. Então, 40 significa isso, a existência humana. Então, por que Jesus foi para o deserto? Porque Jesus não precisava se purificar. Mas vamos entender isso. Vamos ler o autor, depois eu trago alguns pensamentos.
Em primeiro lugar, cabe perguntar por que o Espírito Santo levou e impeliu Jesus para o deserto. Acaso teria o Filho de Deus necessidade de submeter a penitência, ao jejum, ou resultado ainda mais estranho, às tentações do demônio? Se nós olharmos, irmãos e irmãs, no ofício das leituras, no primeiro, já na quarta-feira de cinza, e aqui eu estou usando uma linguagem patrística. Jesus foi para o deserto, sabe para quê? Para confrontar com o inimigo, com Satanás. Por isso que diz que o Espírito impeliu Jesus para o deserto para ser tentado. Por quê? No deserto, Jesus, ele vai desarmar todas as armadilhas, toda a ação do demônio contra nós. Jesus vai lutar contra as tentações do ter, do poder e do prazer. Ou seja, Jesus está lutando por nós, ele está lutando nossos combates no deserto. Essa é a primeira razão que a gente consegue encontrar. Jesus está desmascarando todas a artimanha do demônio em todas as épocas, em todos os tempos. Por isso que Jesus, nas tentações ali, o demônio vai se apresentar e Jesus vai usar a palavra de Deus para desmascarar a ação do mal e pela ação do Espírito Santo. Então, isso é o princípio. E ao mesmo tempo, Jesus vai se preparar para a sua missão messiânica, vai passar 40 dias sofrendo a privação da carne. Jesus também, ele é homem. Ele tem uma natureza humana. Então, é necessário também que ele passe por esse processo de mortificação, porque ali ele também vai compreender toda a realidade humana nossa. Porque quando nós vamos para o deserto é símbolo do quê? O deserto é símbolo da tentação. No deserto eu não consigo me esconder. No deserto não tem árvores para me esconder. No deserto eu vou me encontrar com a carência, com o calor do dia, com os animais selvagens. E então no deserto é o lugar que eu vou me encontrar com Deus. Se nós lemos em Oséias, diz: te conduzirei ao deserto e lá falarei ao teu coração. Então, no deserto, nós nos encontramos com Deus, mas nós nos encontramos conosco mesmo. E nos encontrar conosco no deserto, aqui é um deserto físico, sim, mas pode ser um deserto espiritual, é o que é isso. Lá nós vamos encontrar dentro de nós a tentação. Não só isso, as fontes da tentação dentro de nós, porque nós estaremos privados de tudo. Lá só será eu e Deus, eu e a tentação, eu e a minha privação humana, no qual também o pecado nos sujeitou, no qual também as tentações nos colocam. Então, Jesus indo para o deserto, ele vai vencer por nós. Essa é a realidade. O próprio São Paulo nos dá a verdadeira explicação a nos dizer que foi tentado para nos ajudar a vencer a tentação e compadecer-se de nossas fraquezas, sendo tentado em tudo em nossa semelhança, como diz São Paulo em Hebreus, ele nos diz sobre isso. Vale a pena nós lermos Hebreus, por mais que tá para usar como paralelo, Jesus em tudo foi como nós. Durante a sua vida terrestre ele sofreu. 4:15. Temos, portanto, um grande sumo sacerdote que penetrou até os céus, Jesus, o Filho de Deus. E continua. Porque não temos nele um pontífice incapaz de compadecer de nossas fraquezas. Ao contrário, passou pelas mesmas provações que nós, com exceção do pecado. Ou seja, Jesus também experimentou na sua carne, na sua humanidade, a fraqueza humana. Não o pecado, isso não. Não a concupiscência, nada disso. Então, ao ele assumir o deserto, a tentação, no deserto, ele também nos dá o quê? Nos dá na vitória, para nós vencermos. É nesse sentido que ele nos dá um exemplo para cada um de nós. Cada um de nós. E as 3 tentações, nós sabemos muito bem. E nós passamos pela tentação do ter, do poder, do prazer. Nós temos 3 inimigos da nossa alma. Primeiro, o inimigo, o demônio, o mundo e nossa concupiscência que está dentro de nós. Então nós temos que olhar para Jesus, para o Espírito Santo que conduz. Então, irmãos, mas é bonito também a última reflexão dentro disso. Uma experiência sincera e profunda com o Espírito Santo é uma experiência do deserto.
Porque no deserto o Espírito Santo quer nos forjar para as batalhas, para alcançarmos essa vitória. Então, uma presença mais real e verdadeira do Espírito Santo é essa, é nos levar para o deserto. Não é apenas uma experiência de sentimento, de euforia, de gozo espiritual, não. Então, se eu estou vivendo no deserto, é porque eu sou conduzido pelo Espírito Santo. Então, aqui isso é muito bonito para a nossa vida espiritual. É muito bonito para a nossa caminhada de fé. Porque no deserto eu vou caminhar na fé, eu vou caminhar na noite, eu vou caminhar como? Conduzido pelo Espírito Santo, conduzido pela palavra de Jesus. Então essa é a experiência autêntica também. E aqui o autor nos fala sobre Jesus, que é interessante. Como se pode explicar então, só olhando para a pessoa de Jesus, como ele viveu essa privação no deserto? Jesus também ele sofreu no deserto, a tentação. E se ele foi tentado, nós seremos tentados. Lógico que ele foi tentado para nos dar a chave da vitória. Ok? Os teólogos de todas as escolas concordam em dizer que nas horas de provação, a divindade se contraía, por assim dizer, para a parte superior da alma de Cristo, e se cobria como um véu, ou seja, que o Verbo e as outras duas pessoas divinas suspendiam a sua comunicação luminosa e deixavam a alma humana de Cristo como que à mercê de si mesmo. O que é isso? Assim como no deserto, assim como no Getsemane, assim como no alto da cruz, e Jesus mesmo fala, segundo um dos evangelistas, que o demônio, depois da tentação do deserto, vai procurar outras oportunidades para tentar Jesus. Então, no momento da tentação, é como se, como diz o autor, é como se a divindade se contraía. É como se um véu fosse envolvido a humanidade de Cristo. Para quê? Para que ele, pela ação do Espírito Santo, pelas virtudes do Espírito Santo, ele pudesse permanecer fiel a Deus. Então, na hora da aprovação, Jesus também sentiu a dor, a tristeza, tudo isso, como nós. Menos o pecado, menos a concupiscência, como eu já falei. Como eu já falei de Getsemane. No alto da cruz, meu Deus, por que me abandonaste? Jesus sentiu o abandono do Pai. É como se Deus tivesse virado o rosto para Jesus. Jesus sofreu o abandono na sua humanidade, na sua carne. Mas ali também estava a divindade de Cristo. Mas logo após ele diz, Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Então também nós, nas nossas tentações, nas nossas provações, no nosso deserto, parece que Deus se escondeu, parece que Deus se afastou de nós. Mas Deus está ali. Mas nós estamos sobre o véu da fé. É somente a fé que vai nos guiar. E a graça do Espírito Santo que está na nossa alma, que vai nos fortalecer para nossos combates, como foi Jesus. Então é semelhante a uma mãe que o filho tem que aprender a caminhar sozinho. A mãe vai deixar o filho dar os primeiros passos. Vai ter que deixar o filho, descer o filho do colo para que o filho caminhe. O filho vai cair, o filho vai machucar o joelho, mas o filho vai aprender a caminhar sozinho e o olhar da mãe vai estar sobre o filho para proteger também do mal, proteger das ciladas. Assim, Deus faz conosco na hora das provações. Então, Jesus também sentiu um pouco dessa tentação. Ele foi tentado tudo como nós, exceto no pecado. Então, é por isso que também que o deserto mostra essa realidade. Essa realidade. Logicamente que Deus coloca os anjos, como diz, né? Deus vem em auxílio de cada um de nós e Ele não coloca a tentação acima das nossas forças. Por último, eu termino. Naqueles momentos de prova, Jesus parecia ter perdido seus poderes de Deus para conservar unicamente a temperidade de escravo. Porém, sua humanidade santíssima era tão pura, estava tão bem custodiada pela divindade, que resultava absolutamente impecável. Ou seja, Jesus ele venceu todas as tentações. A do deserto de forma especial. E aqui, olha que diz, que bonito. Por quê? Quais razões que Jesus foi para o deserto? Uma síntese. Primeiro, para merecermos o auxílio contra as tentações. Eu já falei. Ele desarmou toda a ação do mal. Ele vai dar todo o auxílio para nós vencermos a tentação. Segundo, para que ninguém, por mais santo que seja, se tenha
por seguro em centro de tentação. Se Jesus passou a tentação no deserto, nós seremos tentados, irmãos e irmãs. Depois, para nos ensinar a maneira de vencê-los, ou seja, olhando para Jesus sendo tentado no deserto, nós iremos encontrar as maneiras de vencermos as tentações, pela ação do Espírito Santo, pela palavra, pelo jejum, pela oração. Olha que bonito! E por último, para nos dar confiança em sua misericórdia, segundo as palavras, porque não temos nele um pontífice incapaz de compadecer das nossas fraquezas. Ao contrário, passou pelas mesmas provações que nós, com exceção do pecado. Então é lindo, irmãos e irmãs. Então você vê que como o Espírito Santo agiu, conduziu, Jesus levou para o deserto. Então deixamos que o Espírito Santo também nos conduza para o deserto. E com certeza Ele está conosco, nos fortalecendo na nossa fraqueza, o próprio Espírito Santo, com os teus dons, com os carismas, assim sobre a alma de Jesus. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe.